No estudo de hoje, podemos e vamos aprender que o tempo de Deus ele foi revelado na Bíblia. Deus deixou, podemos dizer, pistas, rastros, deixou mensagens que podemos extrair da Bíblia o tempo que Deus estabeleceu, né? O tempo é exclusivo de Deus, mas ele deixou meios de a gente obter informações sobre esse tempo. Nós vamos ver que a Bíblia fala muito da questão de tempo, começando com as cronologias, o tempo de reinado e outros anos proféticos e literais, como 400 anos, 430, 490, 1260 anos, o tempo, dois tempos, metade de um tempo, 2300 anos ou 2300 manhãs, e também os 480 anos, que é dito em 1 Reis 6:1, sobre esse tempo, quando diz que 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo. Esse tempo aqui, ele é literal, ele é bem, digamos, amarrado de ponta a ponta, né? Da saída do povo de Israel do Egito ao 4º ano de Salomão. A Bíblia deixa claro que são 480 anos. Existem correntes de intérpretes ou estudiosos que procuram sempre simbolizar a Bíblia, porque a Bíblia nem sempre bate com as informações históricas ou arqueológicas. E alguns defendem que se a arqueologia ou a história não comprovar a Bíblia, então é como se a Bíblia então não teria um valor literal, mas sim simbólico. Na verdade é o contrário, né? Quando a Bíblia divergir da história ou da ciência em geral, da arqueologia, é a Bíblia que tem que prevalecer, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. E um segundo fator é que quem escreveu a Bíblia estava mais próximo do tempo que escreveu do que os modernos cientistas, que através de sítios arqueológicos ou pedras e paus e barro querem desmentir a Bíblia. Porque os escritores, houve escritores bem contemporâneos ao seu tempo, tal como Daniel, como Jeremias, Moisés e Josué. Eles foram contemporâneos ao seu tempo do livro. Então, são informações que, se a história não comprova, a ciência não admite, mas não podemos, então, jamais descartar, porque a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, são pessoas que viveram no tempo que eles escreveram. Isso nos dá ainda mais credibilidade. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre esses 480 anos, por que exatamente 480? De onde veio? Uma vez que nós podemos entender que quando Deus estabelece aqui um tempo, principalmente um tempo profético, há alguma referência, não há referência, mas há um cálculo de um tempo anterior. Como eu digo, né? Quando Deus vai colocar um determinado tempo, mas precisamos entender que no passado, em algum tempo atrás, esse tempo já pode ter existido. Vamos ver, por exemplo, os 430 anos. Existe um tempo de 430 anos que vai desde o chamado de Abraão até o Êxodo. E esse tempo, né, que a gente também pode ver que os 400 anos é do nascimento de Isaac também até o Êxodo, porque uma vez que Gênesis 15:13 diz que a descendência de Abraão seria peregrina em terra estranha e depois escravizada. E a peregrinação de Isaac, né, e a sua descendência por toda Canaã até entrar no Egito e depois é que é escravizado, então isso duraria 400 anos. Mas antes disso, Gálatas fala que desde a promessa até a entrega da lei no Sinai foram 430 anos. Logo Abraão, né, foi chamado aí no ano 2080, quando ele tinha 70 anos. Então aqui tem um período de 430 mais 400 anos, que a gente vai ver que esse período de 430 anos ele vai se repetir aqui na profecia de Ezequiel 4, quando fala do castigo de Israel 390 anos e o castigo de Judá 40 anos, então também aqui totaliza 430 anos. E um cálculo que chegou mais perto, ou mais preciso para essa profecia, foi quando Jeroboão fez os 2 bezerros de ouro. E a partir daí, nós calculando 430 anos, vai até
ao 6º ano de Dario, que foi quando houve a inauguração do segundo templo. E no segundo templo recomeça a história de Israel e Judá, quando eles são então reunidos, né? Eles são reunidos de volta como um só povo agora, só que mesmo sendo denominado Judá, né? Ou Judéia, ou judeus, mas aqui Israel está junto de novo às 12 tribos, ou do que sobraram, né? Das outras 10 que vieram, que quiseram voltar e se uniram de novo em Jerusalém. E aqui então cobre todo esse período de 430 anos. Podemos também ver o período que Deus estabeleceu de 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14, né, e o santuário seria purificado. E o que aconteceu ao fim das 2.300 tardes e manhãs não foi a volta de Jesus, conforme pregou Guilherme Miller, né, em 22 de outubro de 1844, mas Cristo, né, como em Daniel 7, fala que o Filho do Homem vinha nas nuvens dos céus ao encontro do ancião de dias. Ele não vinha para a terra, não era a vinda de Jesus, mas era então a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. E exatamente no ano 2300 depois da criação, e ocorreu o quê? Que já José sai, né, ao encontro do pai. José estava no Egito, sai ao encontro do pai, o pai vem em direção a ele e ele sai ao encontro do pai, abraça o pai e ambos retornam para onde veio, né? Então, ou seja, retorna lá para o Egito. E ele não vai para Canaã, né? Ele volta para o Egito, de onde veio, no caso o filho. Mas é uma representação do encontro entre o pai e o filho, e que exatamente ocorreu aí no ano 2300. Seria aqui um símbolo, né? Uma referência às 2.300 tardes e manhãs. Os 490 anos, esse é um período que mais se repete na Bíblia. E com base na profecia de Daniel, né, 9, de 24 a 27, que os 70 anos estão determinados sobre teu povo, sobre tua santa cidade, e 70 semanas, né, corresponde a 490 anos. Mas observe que no ano que teve início a essa profecia de 490 anos de Daniel 9, fazendo um regresso de 490 anos anterior, chegamos ao ano 3024. Foi quando exatamente Roboão ele assumiu o trono após a morte de Salomão, e com a sua assunção Israel foi dividido em duas tribos, as tribos do norte e as tribos do sul. As 10 tribos formaram a tribo do norte, que foi o povo de Israel, e 2 tribos ficaram em Jerusalém, que foi Judá e Benjamim, formando a tribo do sul. O fato é que foram exatamente 490 anos antes, ou seja, essa divisão fez com que o povo de Israel, então, depois caiu em totalmente apostasia, depois foram tomados e levados pelos assírios, se espalharam, se misturaram com todas as outras nações. E então é como um período que Deus tinha dado a esse povo, né, para o seu próprio povo. Mas agora ele oficialmente estabelece que além desses 490 que o povo já teve chance, né, de Israel de voltar para Deus, tantos profetas que ele enviou, e agora Deus dá mais um prazo igual, repetindo, e esse prazo chega ao fim no ano 34 depois de Cristo, que aí é o ano 4004 AM. Então esses são períodos que Deus deixou pistas antes na história e que ele se repete ao longo da história. Um outro período que também podemos ver é o período de 1260 anos, que corresponde a 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio. É um período também que ele tem vários, ele se repete ao longo da história. E nós vamos ver também mais uma vez que o que acontece aqui. Quando justamente lá por volta do ano 722, 723, que é o ano do cativeiro assírio, quando Israel cai diante dos assírios e a Samaria então ela é invadida pelos assírios. Então, a partir desse ano até o início do papado, quando inicia oficialmente a supremacia papal, existe aí um período de 1260 anos. E porque existe uma semelhança aí entre o fim de Israel, a apostasia do povo de Deus, e também o papado, porque ele veio da igreja cristã, ele se firmou e se iniciou a partir da igreja apostólica. Então foi uma divisão da igreja apostólica que houve essa divisão, e a maioria formou então o papado, aí a igreja católica. A minoria foi que ficou fiel, o remanescente, o descendente, assim como também Israel. A maioria das tribos apostatou
e apenas 2 tribos ficaram fiéis a Deus. Isso veja que uma clara, estava apontando claramente também para a supremacia papal 1260 anos antes, porque 1260 anos depois, conforme a profecia de Daniel, ela inicia aí também esse período da supremacia papal, que vai até 1798, conforme nós já vimos exaustivamente, já conhecemos essa profecia. E vamos ver também que os 490 anos é um tempo que corresponde a 10 anos jubileus, porque de um ano de jubileu para outro são 49 anos. Então, quando se fala 490 anos, corresponde a 10 anos jubileus. E aí, então, sempre os números também falam, eles trazem uma mensagem, porque os 490 anos ele pode ser datado como 70 vezes 7, ou 7 vezes 7, né? Aliás, 70 vezes 7 já é 490, ou 7 vezes 7 vezes 10. Você tem o número da perfeição vezes 10. E isso também são o número de Deus, porque Deus usa o número 10 para representar uma parte daquilo que é tudo. É quando Deus nos pede o dízimo 10%, mas isso é um símbolo de tudo que Ele nos deu. O tudo é dele, mas Ele pede 10% para que a gente não esqueça que tudo é dele. Os mandamentos da lei são 10, né? São 10, é uma representação do todo. Porque ali, ao Ele nos dá 10, mas a gente vai ver, se você ler a Bíblia, você vai ver que tem muitas coisas que Deus nos ordena fazer, como por exemplo a questão dos alimentos limpos e imundos, não está necessariamente diretamente, né, na lei dos 10 mandamentos, mas é um mandamento também do Senhor. Então Ele deu um mínimo de 10, mas representar o todo, porque se a gente não é capaz de guardar 10, não vai querer guardar nenhum outro a mais que Deus nos dá. Se a gente for capaz de guardar os 10, isso quer dizer que a gente se coloca numa condição de querer obedecer a Deus em tudo que Ele mandar. E esses 490 anos a gente vê que existe aí desde Abraão, do chamado de Abraão, que nós vimos, até a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, são 4 períodos de 490 anos, ou 1960 anos no total. E percebo que Deus realmente ele é muito calculista, né? Ele é muito exato. Por que Jerusalém teve que ser destruída exatamente no ano 70? Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Porque isso estava obedecendo a um prazo. O cálculo aqui foi preciso, né? De 1960 anos, 4 períodos de 490 anos, e isso só seria possível no ano 70. O que ocorreu no ano 70? Ocorreu o fim da religião, o judaísmo, né, enquanto religião. O fim, né, a destituição dos judeus como povo de Deus. Então, a destruição de Jerusalém do templo representou a rejeição de Deus à religião judaica. Eles continuaram como um povo, como nação, mesmo espalhado e depois refeito, mas não como um povo de Deus, não, porque o povo de Deus passou a ser o povo de Deus, os judeus passaram a ser agora os judeus espirituais, ou Israel espiritual, constituído de povos, nações, multidões e línguas espalhados pelo mundo em todos os cantos da terra, formando hoje diversas igrejas cristãs e outros que o próprio Deus diz que estão em Babilônia, tem povo dele em Babilônia. Dessa maneira, o cálculo foi exato. E quando nós pegamos também 70 anos, o ano 70, e somamos o mesmo período que o judaísmo teve, nós vamos parar em 2030, que cobre o mesmo período de 1960 anos, ou 4 períodos de 490 anos. Que, então, Deus, como sendo muito preciso, Ele está dando aqui também mais uma pista, né, uma marca da duração do cristianismo, assim como o judaísmo durou 1960 anos, 4 períodos de 490, também o cristianismo, né, espera-se que ele cubra esse mesmo período, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Isso, então, teria que concluir em 2030 esse período, que 2030 também coincide aí com o final dos 6.000 anos do sexto milênio. Então, é mais uma informação para a gente entender, pela cronologia, esse período final dos 6.000 anos, para entender que o fim está próximo. Deus deixou a sua marca, né, de tempo aí na Bíblia registrado. E Ele diz que os sábios entenderão. E agora os 480 anos. Então, quando nós vimos lá em 1 Reis 6.1 que entre o êxodo e o início da construção do primeiro templo no 4º ano de Salomão há um período de 480 anos, e então vamos ver 480 anos antes. O que
que ano chegamos. Um cálculo simples, aqui nós podemos ver que o quarto ano de Salomão foi o ano de 2990 AM, né, ou seja, desde a criação. Eu diminuo 480 anos, eu chego ao ano do Êxodo, 2510 AM, né, depois de Adão. E se eu diminuir mais 480, eu chego ao ano 2030. E esse 2030, já vimos aqui em várias outras publicações, de que ele foi exatamente o ano do início de Babel, que é a Babilônia, que foi construída lá na terra de Siná. E se você ler em Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3, vai ver que Babilônia está na terra de Siná. A mesma Babel, então, a mesma cidade construída por Nimrod, e ele foi o início da Babilônia. E isso ocorreu no ano 2030. Então eu percebo que isso nos ajuda a entender o seguinte, né? Que Satanás, ele se antecipa às coisas de Deus. Isso porque ele tem conhecimento, né? Ele tem conhecimento do tempo, porque quando ele pecou, ele caiu, Deus não destruiu imediatamente, mas reservou Satanás e seus anjos para o dia do juízo. Deus determinou o tempo, por quanto tempo ele existiria. É por isso que a Bíblia diz que o dia e hora exato não se sabe, mas as informações, até ele deixou fora um mês, o ano, e isso pode ser muito literal, porque o próprio Satanás sabe quanto tempo ele duraria na Terra. E ele sabe períodos, algum plano sobre essa questão de datas, porque ele está bem ciente. Quando diz que pouco tempo lhe resta, é porque ele tem a noção de tempo. Não era um pouco tempo no sentido vago, simbólico, mas no sentido de que ele já tinha... Lá em Apocalipse fala de que ele pouco tempo lhe resta, ele já tinha passado então 4.000 anos, e depois da cruz, né, quando pouco tempo lhe resta, então já restaria 2.000 anos, então já seria bem menos em relação aos 4.000 anos que ele já viveu aqui na Terra. E dessa maneira nós podemos ver que Babel foi criada como uma cidade, um povo, né, o povo do mesmo modo aqui no Êxodo, né, que Deus faz com que saia e surja uma nação, que é a nação de Deus, um povo escolhido, um povo santo. Satanás, antecipando-se a essa nação, ele criou o seu povo, a sua nação, chamada Babilônia. Então Babilônia é o povo do diabo, né? A nação de Satanás, aqueles que o adoram. E a própria Bíblia diz claramente em Apocalipse de que a terra inteira vai adorar a besta, o mundo inteiro vai admirar e adorar o dragão e a besta. Isso, ou seja, a própria Babilônia, porque eles fazem parte de Babilônia, da nação satânica, né? Enquanto Deus tem o seu povo santo, o diabo também tem o dele. E dentro da cidade de Babel, ele procurou construir também o seu templo, que foi, no caso, a torre, né? A torre de Babel, dentro era um templo, né? Existia a parte central de adoração, de idolatria. E esse templo também continuou espalhado pelo mundo em forma de zigurate. Os zigurate, os templos satânicos, babilônicos, de adoração aos ídolos e ao próprio Satanás, que a gente vê espalhado. Então em tudo ele procura imitar Deus. O Apocalipse é bem claro, quando lá mostra o próprio Satanás também procurando imitar Deus na trindade, o dragão, a besta, o falso profeta, a trindade satânica, os três espíritos imundos, semelhante a rã, também querendo também fazer uma paródia com a trindade, e também lá em Daniel nós vemos que ao tocar a trombeta, aqueles que não adorassem a imagem, eles seriam lançados no fogo, na fornalha. E a gente vê em Apocalipse que aqueles que não adoraram a Deus, né, porque a mensagem do primeiro anjo é exatamente que temer a Deus e dar-lhe glória, e adorai aquele que fez a terra, o céu e o mar. Então perceba que aqueles que se recusam a adorar a Deus, que não querem, que escolheram não adorar, eles serão lançados no lago de fogo. Mas Satanás também aí fez uma paródia lá na época de Daniel, de que seriam lançados no lago de fogo justamente quem não adorasse a sua imagem, quem não adorasse a ele, e seriam lançados no lago de fogo. E aí ele estava brincando de ser Deus, né? Porque ele sempre quis, né? Ser Deus e não desiste nunca. E nos últimos tempos percebemos como ele está ativo com esse tipo de atuação de exigir adoração. Dessa maneira, podemos ver como entender que esse tempo pode se repetir em nossos dias, para que a gente possa ver a lição, né? Porque Deus sempre deixa marcas que vai prevalecer no nosso dia. Aqui nós vemos que do Êxodo até
a inauguração do templo foram 490 anos. Esses 490 anos continuam aqui, porque o templo foi inaugurado no ano 3000, né, na metade do período milenar dos 6.000 anos, que era o ano 970 a.C. Foi a dedicação do primeiro templo. 490 anos. E como falei aqui, né, nesse período aqui que houve para o judaísmo e também para o cristianismo, aí nós podemos ver que o último período, 490 anos, para o fim do sexto milênio, ele começou no ano 1540, com a criação da Companhia de Jesus, né, os jesuítas, correspondendo aí ao ano 5.510, desde a criação. Então esse é o último quadro, o último período dos 490 anos. Jerusalém foi destruída também aqui no final do último quadro, do último período, 490 anos. E esse foi o período, vocês podem ver que de maior movimento, de maior relevância, né? Aqui nós vimos o cumprimento das profecias de Daniel, ainda no início, ainda estava aqui nesse ano 420, ainda era o período dos reis persas, e envolveu aqui todo o período dos gregos e início aí do período romano, tudo envolvendo os períodos proféticos. Também a profecia de Daniel, aonde surgiria o Messias, apontando para o seu batismo, morte, tudo dentro desse período e terminando com a destruição de Jerusalém. Então foi um período muito movimentado e com o cumprimento das últimas profecias antes da primeira vinda de Jesus. Então observa a mesma semelhança com esse último período, nesse último quadro aqui de 490 anos, que antecede o fim do sexto milênio. Desde então nós vimos que aqui se cumpriu as profecias do 1260 anos ou dias, né? Um tempo, dois tempos, metade de um tempo, as 2.300 tardes e manhãs também está dentro desse período que terminou, enquanto os 1.260 anos terminou em 1698, as 2.300 tardes e manhãs terminou em 1844, e tudo em envolvimento aí da mensagem profética, do desapontamento, aí o movimento o início do movimento adventista, né, que deu origem à igreja adventista, do remanescente de Deus, e esse período também cobre as últimas profecias, conforme Apocalipse, do surgimento da besta, né, do ressurgimento da besta do mar, do surgimento da besta da terra. E essas últimas profecias também de Daniel 11 e 12 vai estar tudo dentro desse quadro de 490, antes do final dos 6.000 anos. Então é um período bem movimentado que antecede a volta de Jesus. E claro, podemos ver que o inimigo se antecipa a tudo que Deus faz. Então esse período que começou com os jesuítas, dos 490, nós vamos ver que os 480 podemos encontrar também aqui dentro. Observe o seguinte: se a partir desse ano de 1540 nós calcularmos 480 anos, nós vamos chegar ao ano 2020. Em 2020, olha que houve um grande acontecimento, né, que foi a pandemia, que mexeu com o mundo inteiro. Então, isso está uma data que antecede aí, pode ser datada a partir dos jesuítas, e teve início aí a pandemia. Então, o que podemos entender aí, né, essa pandemia surgiu como uma preparação para algo maior, né? Não foi o fim, mas foi uma preparação, como fosse um ensaio. Tudo que ocorreu na pandemia foi um ensaio de algo maior que viria sobre o controle do Estado sobre as pessoas. E nós podemos ver como o inimigo tenta agir nesse sentido, né? Que a gente vai ver os cumprimentos aí da profecia de Daniel 13, de Apocalipse 13, aliás, né, sobre o controle do Estado para só comprar e vender quem receber a marca da besta, e quem se recusar a adorar estará passivo de morte. E isso repete a história lá de Esté e também de Daniel, sobre a questão envolvendo a adoração. Então estamos vendo aí que é a partir do jesuíta. Mas se contarmos também esses 480 anos a partir do ano de 1545, que foi quando houve o concílio de Trento, né? O primeiro período podemos calcular a partir do jesuíta e chegamos, deixa eu ver aqui, os 480 anos a partir do concílio de Trento, né? Eu vou separar aqui, vamos ver se essa parte de baixo. Então seria o seguinte: o que foi o concílio de Trento? O concílio de Trento, ele foi algo muito interessante. Primeiro, ele teve início aí no dia 13 de dezembro de 1545. Ele durou cerca de 18 anos, foi até 1563, devido aí às guerras, a problemas que teve ao longo da história. Então morreu um papa, veio outro, salvo engano, passaram
por 3 papas, né? O que começou não terminou, e é só depois de 3 papas, então, esse concílio terminou em 1563. Mas o importante é que a partir do início, 13 de dezembro de 1545, quando nós somamos aí esse concílio de Trento, os 480 anos, chegamos ao ano 2025. Então, vamos considerar o que foi o concílio de Trento, o que houve, para entender o que poderia acontecer ainda em 2025 ou a partir de 2025, que praticamente entraria no ano 2026. Seria um ano de reavivamento ou falso reavivamento, seria um ano de ecumenismo, né, onde vamos poder ver aí um ecumenismo aí de unir todas as religiões sob a bandeira católica. Então, para entender, vamos ver aqui o concílio de Trento. Essa reunião do concílio que foi, observe quando teve início aqui em 1545, que foi justamente para dar resposta à reforma. A reforma oficialmente é considerada em 1517, quando Lutero apregoou nas portas da igreja as 90 teses. E então o concílio veio para dar uma resposta à reforma que foi aí inaugurada por Lutero. Mas então aqui o Concílio de Trento, ele estabeleceu a autoridade da tradição e da escritura. Isso, né, contra ao cristianismo, que pregou, né, os protestantes pregou que só a escritura, ou seja, somente a escritura como fonte de fé, enquanto a igreja defendia também a tradição, e que a gente sabe que muitas vezes a igreja coloca a tradição acima da escritura. Exemplo disso é a guarda do domingo, né? A guarda do domingo não há nenhum respaldo bíblico, nenhuma base bíblica, mas a igreja coloca então a tradição, dizendo que os pais da igreja até mesmo invocam que os apóstolos passaram a guardar o domingo depois que Jesus ressuscitou. Isso não tem na Bíblia. Então eles invocam a tradição. E isso contraria o preceito bíblico, né? E a mensagem cristã e a mensagem protestante, que é somente a escritura como fonte de fé. Daí vemos uma ruptura aí, que houve uma divisão definitiva agora entre católicos e protestantes. Antes disso, digamos assim, eles tinham algo em comum, ou tinham ainda tentando se conciliar, mas o concílio veio para encerrar de vez qualquer semelhança ou união entre cristãos e católicos, né, entre os protestantes e os católicos. O Concílio de Trento também estabeleceu a justificação pela fé e obras, né, não só pela fé, também contrariando a mensagem protestante de sola fide, ou sola fide, né, que é em latim. Salvação somente pela fé, e é isso que a Bíblia diz, né, o justo é salvo pela fé. Enquanto a igreja católica pregava que não era só pela fé, mas obras também. E isso também contraria a Bíblia, fazendo com que essa ruptura se torne bem clara entre cristãos e católicos. Mas ainda, do lado somente católico, a igreja, ela então estabeleceu a transubstanciação, onde ela dizia, né, que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo por ocasião da Eucaristia, né, se transforma literalmente. E isso é uma blasfêmia, né, isso é matar a Cristo em cada Eucaristia que eles fazem. E Jesus só morreu uma vez por toda para tirar o pecado do mundo, não fica morrendo várias vezes. Isso é uma blasfêmia. Isso é inadmissível, é antibíblico. Então essa doutrina é anticristã. Culto aos santos e à Virgem Maria também passou oficialmente a ser aprovado e adotado a partir desse concílio. Culto aos santos e à Virgem Maria. Isso também é contrário totalmente à Bíblia, né? Não há nenhuma conciliação com as escrituras sagradas. Ali também foi adotado o Catecismo Romano como um livro, né, para ser o manual da Igreja Católica para a educação e formação dos católicos e padres e tudo mais, né? Então, até hoje, o Catecismo é esse livro que justamente ele coloca a tradição acima das escrituras. E também, de uma maneira formal e oficial, a instituição da missa, né, nos seus rituais. E o que ela significa? A missa, então, ela assume aí como fosse uma função de um santuário, onde os padres eles se tornam ali sacerdotes, intermediadores entre Deus e os homens. E essa parte, né, essa função, isso é de Jesus, não é de padre, nem de pastor, nem de ninguém. Mas eles aí
também passa a assumir essa função. E isso tudo então faz com que haja esse rompimento, essa divisão entre católicos e protestantes. É uma divisão definitiva, agora oficial e formal, entre católicos e protestantes, no Concílio de Trento, que começou em 1545. O que podemos entender então, o que poderia acontecer no final aqui em 2025, 480 anos depois do Concílio de Trento. Escuta esse áudio aí, esse vídeo, para que vocês então possam entender melhor. Eu preciso compartilhar algo que tem queimado dentro de mim. Estou morando aqui nos Estados Unidos e servindo como pastor nesse país, e eu posso afirmar com clareza que o que está acontecendo agora é algo que nunca aconteceu antes, nem na história americana e nem na história profética. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm um governo eleito sobre uma plataforma cristã, declarada. Até um faith office, um escritório da fé dentro da Casa Branca. Isso nunca existiu antes, e quem conhece profecia sabe que isso tem um peso. No século XIX, quando Ellen White descreveu o grande conflito nos Estados Unidos, era um país emergente, era um país que não tinha nada, não tinha poder militar nem relevância global. Mesmo assim, Deus falou para os pioneiros adventistas que a besta que sobe da terra, em Apocalipse 13, representava essa nação aqui. Naquela época, isso parecia um absurdo, fora de lugar, mas hoje é impossível negar. O país se tornou a maior potência da terra, a maior economia, o maior exército, o centro da influência mundial. E agora, esse mesmo país começa a misturar fé e política de forma aberta, intensa e perigosa. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque morando dentro dessa cultura, acompanhando o dia a dia, vendo de perto o governo, as pessoas, os discursos, as igrejas, é completamente diferente de ver tudo isso de longe, só lendo notícia. Aqui eu consigo sentir o que está acontecendo. E o que eu estou vendo é um reavivamento nacional cristão, mas com uma direção que me preocupa. Deixa eu explicar uma coisa. Depois da Covid, as igrejas estavam vazias. 30% dos cristãos tinham sumido, desaparecido. Tá? O cristianismo estava claramente morrendo num terreno pós-cristão. A fé parecia ter perdido seu espaço, mas de repente, um novo fogo começou a arder e as igrejas agora voltaram a se encher. As pessoas estão se batizando de novo, em massa, pastores voltaram a falar com ousadia. O cristianismo passou a ser defendido publicamente, com orgulho, algo que antes era tímido e era até envergonhado o negócio. Eu vi isso acontecer com os meus próprios olhos em uma janela de apenas 5 anos aqui, pessoal. E no centro desse reavivamento está o governo. Olha que doido. Depois da tentativa de assassinato contra o Trump, e da forma inacreditável que ele sobreviveu, estão falando de 1 milímetro, nasceu uma narrativa messiânica. E ele mesmo, o próprio Trump, passou a enxergar a ele mesmo como um escolhido. E o governo começou a usar linguagem de fé. Orações em comícios, cerimônias políticas, transformadas em cultos, discursos de missão divina. Mas é um cristianismo estranho, é um cristianismo imperial, babilônico. Porque quando alguém promete trazer a paz pela força, ele está repetindo exatamente o espírito de Babilônia. Usar o nome de Deus para justificar o poder e a dominação e até a guerra. E o mais assustador é que isso tem apoio popular. A multidão começa a aplaudir e o povo vê isso como um retorno de Deus à nação. Mas o que realmente está acontecendo é o que Apocalipse descreve: a fé se unindo ao Estado, o cordeiro começando a falar como dragão. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu preciso trocar essa ideia com vocês, porque estando aqui, vendo o ambiente social, político e religioso se misturando, o discurso se inflando e a retórica religiosa entrando no governo, é impossível não perceber que as profecias estão se encaixando diante dos nossos olhos. Tem uma atmosfera aqui agora de salvação nacional sendo construída, uma narrativa crescente de que o país precisa retornar aos valores cristãos. E isso está se tornando política de Estado. E ao mesmo tempo a liberdade de expressão, que sempre foi sagrada aqui, começa a ser questionada. O caso de Jimmy Kimmel é simbólico, o governo interferindo, voltando atrás depois, mas mostrando que os limites já começaram a ser testados. Esses são os primeiros sinais, as rachaduras iniciais no alicerce da liberdade americana. Ao mesmo tempo, o mundo está se movendo para a guerra. O eixo Rússia, China, Irã está consolidado. Os líderes já falam abertamente a Terceira Guerra Mundial é uma questão de tempo. E os Estados Unidos estão pressionando as Américas, Brasil, Colômbia, Venezuela, Cuba, para garantir o controle do hemisfério, porque o tabuleiro já está montado. O que está faltando só é a faísca. Enquanto isso, a sociedade mergulha em um colapso moral e mental. As pessoas estão viciadas em autoexpressão, dopamina, presas a telas, redes, distrações, buscando prazer constantemente e cada vez mais vazias. Então, percebam nesse vídeo como
ele está se referindo ao que está acontecendo nos Estados Unidos. É um pastor que mora lá, está presente, está vendo claramente o que está ocorrendo, para que a gente entenda um pouco melhor o que vai acontecer ainda nesse ano, né? Praticamente ainda é final desse ano e começo do ano que vem. Se opor. Veja que ele vai falar sobre o reavivamento. Quando eles começam a reavivar, eu tenho que me opor a esse reavivamento, não porque eu não quero que o reavivamento aconteça, mas porque eu sei que ele está acontecendo no espírito errado. E aí é contraintuitivo. Né? Como é que eu vou fazer isso agora? É difícil eu falar aqui para um americano que não tem o entendimento que a gente tem, não o mesmo entendimento, vou colocar assim, eu falar para ele que esse reavivamento e que esse caminho nacional é um problema. Ele vai imediatamente reagir a mim. Ele vai imediatamente falar assim, como assim? Você está contra isso? Essa coisa maravilhosa? Você entende? Esse clima nunca aconteceu, gente. Isso está acontecendo agora. Surgiu agora. Não tinha isso ano passado. E eu ter medo de fazer um vídeo como esse aqui, que estou escolhendo as palavras, você entende que o clima está bem diferente? E eu precisava trazer isso para você entender. O Cordeiro começa a falar como o dragão. E quem vive aqui dentro, vê isso com nitidez. Não é mais uma questão de quando, é uma questão de até onde. O cenário está montado, o mundo está pronto, a profecia está viva. E nós estamos dentro dela. Então, falando de reavivamento, vamos ver o que justamente Ellen White diz no livro Eventos Finais, página 119. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Observe o engano como é terrível. O Satanás se antecipa ao verdadeiro reavivamento. Mas continuando, ela diz: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar, né, ou causar prejuízo ou atrapalho, né, a esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Veja, ela está falando de um falso reavivamento e que igrejas inteiras vão estar envolvidas nesse falso reavivamento. Satanás vai introduzir um falso reavivamento, que é uma contrafação, né? Uma imitação do verdadeiro. Então, como vai ser? Ela diz: há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. Ou seja, nós só podemos verificar se o reavivamento é falso ou verdadeiro através da palavra, através da Bíblia. Não se pode negar as verdades nela contidas, não se pode abrir mão em favor da tradição ou da ideologia ou de qualquer que seja a política, porque a Escritura, ela é a palavra de Deus, então ela não pode estar baseada em nenhuma autoridade humana. E qualquer que seja essa autoridade, então ela perde o valor. Essa autoridade perde o valor diante das Escrituras. Então, para não cair no falso engano. Logo, nós podemos ver que através dessa data, a partir do Concílio de Trento até o ano 2025, então pode ser que haja esse cumprimento aí de um falso reavivamento, de um movimento aí de ecumenismo para unificar aí as religiões, porque o Concílio de Trento ele surgiu para deixar claramente aí a autoridade da igreja, né? A autoridade da igreja e ao mesmo tempo ela querendo se parecer como se fosse a igreja verdadeira, para perseguir os protestantes como se fossem os errados, os falsos.
e acusando, e aí ressurgiu de novo a Inquisição, né? A fogueira voltou a queimar, e acusando os protestantes de serem os falsos e eles os verdadeiros. Então isso aponta para um movimento também onde esse povo, esse falso movimento vai agir como se fosse verdadeiro e vai ser contra o povo de Deus, contra aqueles que procuram e mostram, né, claramente pela palavra que não é esse movimento, não é de Deus, e realmente vai ser complicado, né, vai ser difícil, mas o caminho é esse, né? A profecia aponta para isso, mas os que são de Deus, Jesus diz, né? Não temas, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Senhor dar-vos o seu reino. Então nada temos a temer, porque temos Deus conosco. Então vamos cumprir o propósito de Deus, vamos realizar a vontade de Deus, e Ele nos guiará, nos conduzirá, nos protegerá e fará com que a gente fique em pé até aquele grande dia quando Ele vier nos buscar. Que Deus abençoe.